Oi, meu nome é Maria Laura. Esse é meu primeiro vídeo no YouTube e eu já quero trazer um assunto que eu acho que pode ser interessante para muitas pessoas, porque é uma demanda que eu vejo recorrente no consultório entre os meus pacientes e que traz muito prejuízo a eles. É uma característica psicológica que não necessariamente está associada a algum tipo de transtorno, então, assim, às vezes está junto com depressão, com ansiedade, com transtorno alimentar, com quadro de burnout, mas às vezes também a pessoa só tem esse aspecto mais alto, né? E eu tô falando do quê? Eu tô falando sobre o perfeccionismo. E, por incrível que pareça, por muito tempo a gente achou que essa característica ela era quase como uma qualidade, né? Então muitas pessoas às vezes citavam isso em entrevista de emprego, como se isso fosse sinônimo de uma pessoa que faz um trabalho com excelência. Mas quando a gente estuda a fundo esse tema e percebe como ele realmente impacta a vida das pessoas, na verdade a gente percebe que o perfeccionismo ele afasta as pessoas dos objetivos dela, né? Ele faz com que as pessoas percam oportunidades, nunca se sintam prontas para encarar um desafio, procrastinem muito. Então nesse vídeo eu quero trazer mais detalhes sobre isso, porque é o primeiro passo para qualquer característica que a gente queira melhorar é a psicoeducação, que é uma parte do processo psicoterapêutico. Obviamente aqui no YouTube a gente não tá fazendo terapia, né? Mas assim, dá para esclarecer algumas questões, alguns mitos, algumas verdades e tornar a vida um pouquinho mais leve. Então, a partir de agora, eu quero elencar quais são as principais características da pessoa perfeccionista para a gente saber diferenciar quando a pessoa ela tá buscando ser o melhor possível em uma atividade, então ela tá buscando o desempenho melhor possível naquele contexto, ou quando ela tá tentando alcançar metas que na verdade são inalcançáveis, né? Que seria o perfeccionismo. Então, uma característica principal das pessoas que têm esse perfeccionismo muito alto é a autocrítica excessiva. E essa autocrítica, como o próprio nome já diz, é autoimposta, né? Então, assim, as outras pessoas até podem entregar um trabalho que não é perfeito, que tem alguma falha, mas eu não posso. Isso se chama na psicologia padrão duplo. Então, assim, tu tem como se fosse mais compaixão pelo outro do que por ti mesmo, entende? Isso, ao invés de te levar para mais próximo dos teus objetivos, acaba te afastando cada vez mais deles, porque tu perde oportunidades. Tu também pode prejudicar as tuas relações por isso, porque às vezes tu fica irritado contigo mesmo, a tua autoestima fica abalada, então tu pode descontar nas tuas relações mais próximas. Tu pode também criar um desequilíbrio na tua vida, né? Então, uma pessoa que busca ser perfeita no ambiente profissional pode acabar negligenciando outras áreas muito importantes, como saúde, como os relacionamentos interpessoais. Então, a gente já consegue perceber como essa característica psicológica muito alta, ela causa muito sofrimento. Além disso, é muito comum que as pessoas perfeccionistas, elas tenham muitas distorções cognitivas, que são interpretações da realidade que não são coerentes com, de fato, a realidade. Então, por exemplo, catastrofização, que é bem óbvio pelo nome, né? Que é como se fosse assim, fazer uma tempestade em copo d'água no senso comum, quando uma coisa específica e pontual ela interpreta como um caos total ou que vai trazer prejuízos muito maiores do que realmente pode trazer. Também tem o pensamento tudo ou nada, que é como se fosse o 8 ou 80, né? Então, assim, ou eu entrego isso daqui perfeito, sem erro nenhum, ou então nem vale a pena fazer. Então, também são pessoas que desistem dos projetos antes mesmo de tentar, né? Elas não conseguem entrar em contato com esse desconforto como se fosse do iniciante, de tu realmente não saber fazer aquilo, mas ela não pensa que, por exemplo, ela pode se preparar e pode cometer falhas e mesmo assim tá entregando algum valor, né, para alguém. O perfeccionismo está diretamente relacionado com objetivos inalcançáveis. Então não são objetivos que são mensuráveis, palpáveis, são objetivos assim quase que utópicos e reais. E
consequentemente vão acabar sempre gerando uma frustração, porque existe um abismo gigante, né, entre o que a gente é capaz de fazer e aquilo que é o perfeito. Infelizmente, na sociedade que a gente vive hoje, existem muitos gatilhos, né, para pessoas que já têm essa tendência de ser perfeccionista. Porque como é cobrado cada vez mais uma excelência em diversos tipos de desempenho, e também com as redes sociais, em que a gente observa sempre recortes de todas as pessoas e as pessoas mostram apenas as áreas que elas dominam mais, a nossa mente acaba criando, né, uma ilusão de que as pessoas, a maioria das pessoas, fazem muitas coisas muito bem feito. Mas isso sim é quase impossível, né? São raras as pessoas que são boas em diversas áreas, então assim, o normal é ser mediano na maioria das áreas e talvez em alguma área tu se destaque mais. Então, o sofrimento do perfeccionista vem porque ele quer ser excelente em tudo, entende? Ele acha que ele tem que ser excelente em tudo para ter um valor enquanto pessoa, para ser uma pessoa boa, que merece o melhor da vida. O medo de ser julgado também é muito presente em pessoas que têm alto nível de perfeccionismo, porque elas não acreditam que se elas forem pessoas vulneráveis, com falhas, que erram, elas não vão ser aceitas, né? Não vão pertencer aos grupos em que elas querem participar. Então também é um fator que contribui muito, né, para esse sofrimento. O indivíduo perfeccionista também se autorresponsabiliza em excesso. Então, claro que a autorresponsabilização é uma característica positiva quando ela está equilibrada, né, para que a gente reconheça o poder das nossas ações, mas nesse caso é como se a pessoa desconsiderasse os fatores externos, então tudo é culpa dela. Se algo deu errado no trabalho, se ela foi demitida, ela não pensa que pode ter um corte de gastos, pode ter um outro fator que também ajudou nisso. Não, ela acredita que é 100% responsabilidade dela. Isso é um peso muito grande, né, para se carregar. Eu acredito que já ficou claro muitos dos prejuízos que o perfeccionismo acarreta, mas tem uma outra questão que também é associada ao perfeccionismo, que é a procrastinação, que também atrapalha muito a vida das pessoas. E eu gostaria de explicar melhor essa relação, né? A procrastinação nem sempre é ocasionada pelo perfeccionismo, até porque procrastinar é uma característica humana que nunca vai deixar de existir e que não necessariamente é um defeito em todos os momentos, né? Porque nós sempre vamos ter que selecionar aquilo que nós fazemos com uma certa prioridade ou não. Então, assim, a gente tem um instinto natural de preservar a energia. Mas o problema é quando eu sei que uma atividade é muito importante para mim e eu deixo aquilo para depois e faço coisas menos relevantes, né, para me distrair do que eu realmente deveria fazer. Então, o que o perfeccionismo ele tem a ver com a procrastinação? Então, assim, vamos pensar de forma bem racional, né? Quanto maior é o risco de eu fazer determinada coisa, quanto maior a pressão, então a gente pensando na autocrítica que a gente falou do perfeccionista, maior a minha tendência de deixar aquilo para depois, de eu evitar entrar em contato com a minha vulnerabilidade, né? Com a probabilidade de talvez eu fracassar, com essa possibilidade de talvez eu fracassar. Então, pessoas que têm essas metas muito grandiosas tendem a deixar mais essas coisas para depois. Vamos pensar, tipo assim, tu vai lá na academia e tu acha que a academia só vale a pena se tu ficar lá 2 horas e fizer tudo perfeito. Aí beleza, tu vai um dia. Qual é a chance de tu querer voltar, né, nesse ambiente? Porque tu já sabe que aquilo é muito custoso, que tu vai ter que demandar muita energia para ir novamente, já que pra ti só funciona assim, né? Ou tu não vai, ou tu vai e fica 2 horas. Então, com esse exemplo, dá para pensar também em diversas áreas da vida. E por quê que uma pessoa perfeccionista, ela procrastina questões importantes para ela? Como o perfeccionismo tem uma relação direta também com a autoestima do indivíduo, porque ele acredita que o valor dele está diretamente relacionado com aquilo que ele faz de forma perfeita, o envolvimento emocional com essas atividades
que a pessoa procrastina é muito alto. E é esse envolvimento emocional que cria essa barreira, essa trava, que faz com que ele não avance, com que ele não consiga tirar o band-aid, dar o primeiro passo. Então, mesmo que na internet a gente veja 1000 estratégias para te vencer a procrastinação, para te sair da zona de conforto, isso não funciona, porque assim, de forma racional, a pessoa entende o que ela tem que fazer, não é falta de entendimento. Ela sabe o que ela tem que fazer para começar uma dieta, ela sabe como fazer um exercício físico, ela sabe quais são as atividades que ela tem que fazer no trabalho. Mas aquilo é muito custoso de forma emocional, causa um desconforto muito grande. Às vezes causa um conflito na ideia que ela tem dela mesma, né? Então, assim, se ela acha que ela tem que ser uma pessoa boa em tudo, por que que ela vai se arriscar e tentar uma nova área em que ela pode falhar, em que ela talvez seja iniciante, que ela não sei, que ela precise pedir ajuda para alguém? Nesse contexto de metas inalcançáveis, de metas perfeitas, a procrastinação muitas vezes ela se torna um hábito. Então é um ciclo, né, de frustração, de evitação daquela situação que eu não me garanto, e vai ficando cada vez mais difícil sair disso. Muitas vezes eu sei que tu pensa que tu já fez de tudo, então assim, é melhor aceitar, deixar o tempo passar e ver o que acontece, né, deixar a vida rolar. Mas eu venho aqui para dizer que a psicoterapia, muito disso pode ser trabalhado e melhorado. E eu também posso trazer aqui nesse vídeo algumas coisas que podem te ajudar, né? Então, assim, na psicoterapia, uma das primeiras questões que a gente faz é a reestruturação cognitiva. Então, é mexer nessas crenças disfuncionais que muitas vezes é difícil de trabalhar. Por quê? Porque tu construiu aquilo ao longo da vida. Talvez os teus cuidadores foram muito rígidos, então te castigavam quando tu errava. Isso é uma questão que interfere bastante, né, nessa autocrítica. Mas através de estratégias, né, de reestruturação cognitiva, é possível modificar esses pensamentos e, consequentemente, modificar as emoções associadas a eles e o teu comportamento, né, perante a essas emoções. Então, é possível sempre tentar racionalizar o máximo possível. Eu acho que eu não sou capaz de fazer tal coisa, que eu não sou perfeito. Mas o que tu pensaria se fosse um amigo teu nessa situação? Tu acha também que por ele ter cometido um errinho lá, pontual, ele agora não merece o resto das conquistas dele? Ter um olhar talvez um pouco mais de fora, mais amplo, te ver dentro do teu contexto, né? Também com as ferramentas que tu tem, com o repertório comportamental que tu tem. Então, assim, talvez nesse momento tu não consiga fazer essa tarefa ainda com excelência, mas a maioria das coisas podem ser aprendidas, né? E a gente pode adquirir habilidades para se tornar cada vez melhor. E ao invés de o foco ser no perfeito, o foco deveria ser no progresso, né? E se a gente pensar dessa forma, talvez os erros, os pequenos erros, eles sejam vistos de forma mais realistas, né? Como um pequeno ponto naquela trajetória e não como uma catástrofe. Então, assim, mesmo que tu tenha altos e baixos, tu pode ir subindo. E esse é um jeito de pensar muito mais coerente com a realidade e que vai te levar muito mais longe. Além disso, quando tu errar, ao invés de ficar se sentindo muito culpado, frustrado, tu pode pensar, ok, eu errei. O que aconteceu, né? Que gatilho me levou a isso? Qual foi a recompensa desse meu comportamento que eu errei? Para te fazer uma análise funcional ali daquilo e se preparar para a próxima vez. Então, assim, quanto menos tu pegar pesado contigo mesmo, mais rápido tu volta aos eixos, né? E continua a tua trajetória. Agora, se tu erra uma vez e fica, putz, eu não devia ter feito isso. Eu sou um... eu não mereço ser feliz. Eu não vou conseguir dar certo. Tu só se embola cada vez mais nisso, sabe? Então, assim, errei, ok, errei. Mas agora eu vou continuar como antes do erro, né? Então, assim, o mais neutro possível de emoção com esse erro, né? Não se identificar muito com esse erro. Ver ele apenas como um erro que uma pessoa cometeu.
não que tu és uma pessoa inferior. É importante também ressaltar que o erro, ele pode nos ajudar a nos preparar melhor para outra oportunidade que apareça no futuro, né? Então, vê também os erros com esse olhar de que ele pode te ensinar alguma coisa, ao invés de ficar se identificando muito com ele e pensar, putz, errei hoje na dieta, então já lasquei tudo, agora que eu não vou mais controlar mesmo, porque eu já não consigo mais. Não, beleza, errei aqui, vou voltar para o meu planejamento de antes. Em relação à procrastinação decorrente do perfeccionismo, é importante também analisar o ambiente em que tu procrastina mais, se tem como tu mudar alguma coisa, né? Quando a gente fala de ambiente, a gente não tá falando apenas de ambiente físico, então também as pessoas que te cercam, quais locais que te geram mais esse sentimento também de cobrança. Na psicoterapia, né, a gente também trabalha a parte comportamental através, por exemplo, do experimento comportamental. Então, assim, a pessoa tem a crença de que se ela não fizer um vídeo no YouTube perfeito, ninguém vai gostar, não vai servir pra nada. Então, o que que ela faz? Ela vai lá e faz esse vídeo no YouTube, mesmo com essa crença dela, para testar, na realidade, se esse pensamento dela tá coerente com a realidade ou não. Então, o experimento comportamental, ele é muito importante, porque é claro que poderia até, né, comprovar isso que ela pensa ou não, mas caso prove o contrário, a pessoa vai percebendo na prática que o que ela pensa não é real, né? Vai criando uma sensação de autoeficácia. Então a pessoa consegue ir cada vez mais se desafiando e percebendo que ela consegue lidar com as coisas e vai progredindo aos poucos. Eu espero que esse conteúdo tenha agregado valor para alguém e que tu saiba que mesmo que tu tenha esses padrões muito rígidos contigo mesmo, é possível mudar. É claro que é preciso um pouco de paciência, né? Porque às vezes a gente constrói uma forma de pensar durante vários anos e a gente quer desconstruir em uma semana, e isso não funciona, né, dessa forma. Mas com ajuda também isso pode ser potencializado, então com a psicoterapia tu pode conseguir isso de forma mais efetiva, né, e também mais rápida. Talvez o progresso ele é muito mais importante, né, do que o desempenho excelente em todas as áreas. Às vezes a gente precisa mesmo é só ser mediano na maioria das áreas, escolher aquilo que a gente quer se destacar mais, que faz mais sentido a gente colocar o nosso esforço, né, um esforço intencional. Eu agradeço quem viu o vídeo até o final. Peço para que se tiver alguma sugestão, deixa também nos comentários. Me diz se gostou, se eu devo continuar, porque essa atividade é uma atividade que eu procrastinei por muito tempo, porque eu me identifico muito com vídeos mais longos, mais profundos, mais reflexivos. Eu assisto muito YouTube, assisto muito outras pessoas, e já era um desejo meu de fazer assim um conteúdo de psicologia mais democrático, mais acessível, e muitas vezes por, né, nunca me senti também com as ferramentas todas que eu deveria ter para começar um canal, eu procrastinei isso, então eu quis trazer com o próprio exemplo meu, assim, o quanto é importante a gente enfrentar esses nossos medos. E mesmo que não fique perfeito, a mensagem foi passada, né? Então é isso, beijos e até mais.